Boa noite! Hoje iremos concluir o nosso trabalho de extensão e iremos fazer nossa apresentação do podcast Psico em Pauta. Trouxemos o tema vulnerabilidade social e violações de direitos. O nosso foco nesse podcast será o CREAS, que é basicamente o Centro de Referência especializado em assistência social, onde ele trabalha na questão das demandas que é onde ocorre a violação de direitos. E nós vamos entender basicamente como chegam as demandas e outras perspectivas. E para enriquecer esse momento, convidamos o psicólogo Jamílio Bispo, que já trabalhou no dispositivo, que conhece muito bem o CREAS, não é isso, Jamílio? E eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir aqui com esse momento. Boa noite, Jamílio, tudo bem? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui nessa noite conversando com vocês e podendo contribuir um pouco tanto na formação de vocês quanto nos demais ouvintes e telespectadores que estão aqui nos assistindo. Como eu já tinha dito na introdução, que o CREAS foca nessa questão onde há a violação de direitos. Nessa perspectiva, quais são essas violações de direitos e como elas ocorrem? Pronto. Antes de falar sobre a violação de direitos, vale salientar e ressaltar alguns pontos. Eu trabalhei por 2 anos e 3 meses na atenção social especial, na área da alta complexidade. Trabalhava diretamente com o CREAS, mas de fato não trabalhava no CREAS, eu trabalhava no acolhimento de crianças e adolescentes no município de Ipu. E aí tinha uma vinculação muito forte com o sistema de garantia de direitos, com a questão da assistência como um todo. A gente tinha um vínculo muito forte com o CREAS, então passei muito tempo acompanhando o serviço deles, até porque o nosso serviço também vinha da demanda do serviço deles. E a violação dos direitos, ou de direitos, né, é tudo aquilo que implica em tirar como o próprio nome já diz, tirar um direito ou causar algum tipo de violência no sujeito. E aí a gente pode pensar na violência nos diversos sentidos, violências físicas, psicológicas, patrimoniais, violências sociais. Então, eu poderia definir isso, que a violação de direito é um tipo de violência que é causado a outra pessoa, né? Seja de forma individual ou até mesmo social. E como é que esses usuários chegam no dispositivo? Pronto, interessante. Vou falar um pouquinho sobre o CREAS e um pouquinho sobre o acolhimento, né? O CREAS nessa questão da média complexidade, que trabalha já com a violação de direitos. O CREAS é definido como média complexidade porque ela é um serviço diurno. É um serviço que funciona durante o dia e ele já funciona, ele já prioriza o atendimento quando a violação já está acontecendo. Então, a proteção social básica, que é o CRAS, ela vai trabalhar na garantia de direitos e na prevenção de violências, por assim dizer, né? De forma mais simples e básica. O CREAS, ele vai intervir quando o direito já está sendo violado, por exemplo, trabalho infantil, exploração sexual infantil, violência contra idosos. Então, existe uma violência que está instaurada com o sujeito ou no ambiente do sujeito. Essa violência ela vai chegar através de denúncias, né, que acontecem de várias formas. O Conselho Tutelar pode demandar, pedir essa assistência ou encaminhar algum caso para o CREAS. A própria população pode estar entrando em contato diretamente. E a rede como um todo, né? O Sistema de Garantia de Direitos vai até lá e traz essa denúncia até o CREAS, que vai trabalhar na superação dessa violência. E o acolhimento, como já é da alta complexidade, é um serviço que funciona dioturnamente, funciona 24 horas e serve para acolher crianças e adolescentes vítimas de violências que não podem estar no convívio familiar e vai estar acolhendo essas crianças trabalhando 24 horas por dia. A demanda que chega até o acolhimento é uma demanda que também já vem da média complexidade, quando vamos pensar no seguinte: tem uma criança que sofreu um abuso sexual no seio da família, no ambiente familiar. E aí essa criança não pode estar dentro da família porque o abusador e as pessoas que lá conviviam foram coniventes com a situação. No caso, o CREAS, o Conselho Tutelar entram em contato com algum familiar, não tem ninguém que possa ficar com a guarda provisória dessa criança. Aí é encaminhado
para o acolhimento, que lá fica até ser solucionado o caso. E aí tem todos os trâmites legais que podem estar acontecendo sobre isso. Então, para a média complexidade, vem através de denúncias. Para a alta complexidade é quando algo tem que ser feito urgentemente. E aí, da alta complexidade, nós temos o acolhimento municipal e agora, no caso, né, que vai acontecer está acontecendo no Rio Grande do Sul, até mesmo a questão do abrigamento pode ser considerado alta complexidade. Você ressalta muito essa questão da média e alta complexidade, essa diferenciação. Por essa visão, quais seriam os maiores desafios que diferencia tanto, que desse mais complexidade nesse assunto? Pronto. Os desafios são inúmeros, né? O desafio da assistência, né, social como um todo é um desafio bem estrutural. Tenho as minhas próprias críticas com relação a isso. Mas eu poderia dizer que na média complexidade, uma das dificuldades que a gente pode salientar ainda é a questão da estrutura como um todo do serviço, porque a média complexidade vai trabalhar com a violação de direitos, e trabalhar a violação de direitos é trabalhar com uma perspectiva social e cultural ainda. Então, poxa, quando se fala de violação de direitos de crianças que não podem trabalhar, aí vem aquele discurso, mas é melhor estar trabalhando que estar vagabundando. Então, muito dessas violações ainda tem um respaldo cultural muito grande, né? Uma questão dessa cultura ainda valorizar. Outra questão é estrutural ainda, é com relação aos dispositivos que nós temos. Então, uma cidade como Ipu tem um CREAS. E na assistência, tem muita questão do deslocamento. O CREAS precisa ir até a residência, ele não pode ficar no serviço esperando só a demanda chegar, mas ele precisa se deslocar. E esse deslocamento é muito complicado ainda para algumas cidades, que falta transporte, falta a questão da assistência aos profissionais, falta a questão do trabalho em rede ser muito dificultoso, porque o CREAS ele não pode nem precisa trabalhar sozinho, ele precisa trabalhar com a saúde, com os conselhos de direitos e com, enfim, todo o sistema de garantia de direitos. E às vezes a comunicação falha. Na alta complexidade, os desafios são maiores ainda, porque os usuários eles moram e vivem dentro do serviço. Então imagina só a realidade que eu passei. Você recebe crianças que foram vítimas de violências, que não são ursinhos carinhosos, que já vem trazendo todo um estigma, não social, mas todo uma cultura de que a violência é presente, que precisa estar num ambiente novo, com regras, com pessoas desconhecidas e pessoas que têm horários a cumprir. Então, até tal hora é fulano de tal, depois de tal hora é outra pessoa chegando. E a capacitação de profissionais também, que é uma questão muito recorrente nas cidades interioranas. O fluxo é muito contínuo, muito rápido. Então, rápido no sentido não de atender a demanda, mas dos profissionais se evadirem. Então, o psicólogo, o assistente social, ele passa pouco tempo no município, e aí demora-se a dar continuidade à demanda por conta disso, porque são contratados, que não passam tempo no serviço, vão embora, e a demanda vai se acumulando. E existe uma lentidão também da parceria entre, um exemplo, o Ministério Público, que ele cobra muito, mas oferece pouco. Então, são N desafios, muitos mesmo. Você falou sobre as demandas, né, de como que eles chegam, e aí eu queria saber um pouco como é que você faz a diferenciação, no caso, como o profissional faz a diferenciação dos casos de emergência e urgência. Pronto, é interessante isso, né, porque é até uma fala que a gente ouvia muito no CREAS, não existe nada fácil no CREAS. Então, para quem vai trabalhar, para quem se interessa pela área da assistência social especial, principalmente, né, tem que entender que a demanda que chega até lá não é uma demanda fácil de resolver. Até porque se fosse uma demanda fácil de resolver, a proteção social básica já teria resolvido. Então, são demandas bem complexas. Com relação à urgência e emergência, a gente tem que priorizar de fato aquilo que está gerando um risco maior ao usuário.
aquilo que pode ocasionar um risco maior ao usuário. Então, a demanda chega e ela tem que ser prontamente atendida. Claro que, a depender de alguns casos, algumas necessitam de uma urgência maior. O ideal seria que todas fossem e tivessem essa urgência no atendimento. Mas, como eu já falei, os desafios são grandes, o transporte é grande, então a gente acaba por optar por aqueles desafios que são maiores e que oferecem um risco maior para o usuário ou para a sociedade. Então, um exemplo, já trazendo para a alta complexidade também, chega um caso que o adolescente ele teve um abandono familiar da família, a família não quis mais ele, um bebezinho, abandonei a criança, não quero mais. O outro foi violentado pelo pai sexualmente, digamos. Então, a gente vai tentar trabalhar as duas demandas, mas qual demanda necessita de mais urgência naquele momento? A demanda que houve a violação sexual, né? Houve essa violência sexual, então a gente precisa dar cabimento mais rápido, até por conta que essa pessoa que, né, o agressor, por assim dizer, ele pode gerar outro tipo de agressão. Então a gente tenta dar ênfase em tudo, mas, querendo ou não, por conta de N questões, a gente prioriza aquilo que pode gerar um risco maior ao sujeito, às famílias, à sociedade, por assim dizer. Pesquisando um pouco sobre o dispositivo em artigos, até mesmo na cartilha do CREPOP, eu vi que o dispositivo ele oferta vários serviços aos usuários. Um deles é o PAEF. Você chegou a trabalhar com essa perspectiva e como é que é esse? Eu, na época que eu trabalhava na assistência, foi do período de 2019 até 2022, né, o período ali pandêmico. E nesse período pandêmico, os serviços que envolvia grupos, que envolvia a questão da comunidade, eles foram paralisados pela questão do momento que nós vivenciávamos, né? E aí vem aquela questão da urgência e da emergência. Foi orientado até mesmo pelos conselhos, pelo CREPOP, pelo SUAS como um todo, que as visitas não fossem realizadas por conta disso. Mas devido à questão de urgência e emergência, a gente acabava tendo que visitar algumas famílias, algumas situações, para não deixar a população desassistida e principalmente as pessoas que estavam sendo vítimas de violação de direitos a mercê da causalidade, né? Então, durante esse período eu não pude acompanhar diretamente, porque foi tudo paralisado. Mas dentro do acolhimento, a gente continuou realizando, até porque era um serviço em que os usuários, as crianças, elas viviam dentro da casa. E aí imagina só, crianças de 0 a 17 anos e 11 meses, que não estavam indo para a escola, que não estavam saindo para nenhum tipo de lazer fora, como fazer dentro da casa. Então a gente criava os grupos de convivência entre os próprios usuários, entre as próprias crianças, criávamos atividades lúdicas, criávamos momentos de conversa individual, né? Não no sentido clínico, no sentido de fazer terapia, mas no sentido de conversar e extravasar aquele momento. Então, por conta do período que eu estava, não pude acompanhar diretamente, né? Mas gostaria muito de ter participado. A gente percebe assim que já tem muitos desafios, né? E diante da pandemia, então, eu creio que foi bem complicado para atender essas demandas. Foi, e assim, aqui eu vou contar até uma história interessante, porque como a gente trabalhava na proteção social especial, a gente tem que lidar com as situações mais desafiadoras. Sim. E aí, no primeiro caso da pandemia aqui no IPU, é uma questão que envolveu o CREAS. O primeiro caso de confirmado de Covid no município, a assistência entrou com agora eu me esqueci o nome, mas é um benefício emergencial de uma cesta básica para essa família, visto que já estava com a confirmação da Covid, que não poderia sair para trabalhar, é um bairro de extrema vulnerabilidade aqui do nosso município. Então a prefeitura, né, usou esse benefício emergencial para conceder uma cesta básica.
Teoricamente, os responsáveis por entregar esse benefício seria o CRAS. Devido à pandemia estar no seu auge, todo mundo assustado e todo mundo com medo, o CRAS se recusou a entregar. Não que se recusou, mas inventou deu os Alguns seus pretextos para não concluir deu o ali seu a entrega. Isso. Aí foi pedido para que o CREAS realizasse essa entrega. O CREAS também deu as suas justificativas do porquê não entregar. E essa cesta teria que ser entregue. E o nosso serviço nada tinha a ver. Nada, gente, nada. Literalmente nada. A única coisa que tinha a ver é que nós fazíamos parte da proteção social. Sim. E aí chegou para nós, olha, ninguém quer entregar e a gente tem que entregar. E aí eu lembro que a minha coordenadora na época perguntou, vamos comigo? E eu olhei e falei assim, vamos ter que entregar. E na entrega da cesta, a gente sabia dos cuidados de manter distanciamento e tudo. E como era um bairro de vulnerabilidade, quando o carro chega, que a gente desce para entregar, as crianças vão nos abraçar. Eles vão nos abraçar e aquela coisa, a gente, claro que por dentro muito assustado, a gente por dentro muito temoroso, porque, poxa, a gente tem família, era uma coisa que estava novo, ninguém sabia como ia reagir, não tinha menção de nenhum tipo de medicação. A gente foi lá e entregou. E eu lembro que eu entrei no carro assim, ainda angustiado, peguei o álcool. Com medo, aquela coisa, tipo assim, ele pensando, meu Deus, por que eu vim fazer essa entrega? Era pro CRAS ter vindo, era pro CREAS ter vindo. Mas depois eu pensei, poxa, foi bom, foi muito gratificante, depois que o medo passou. Foi muito gratificante ver que um benefício emergencial simplório, uma cesta básica, trouxe uma alegria tão grande para a família e principalmente para as crianças, né? E se a gente não fosse fazer isso, como ficaria, né? E aí vem aquela questão do preparo dos profissionais, que a atenção básica era para ter tido essa preocupação, que foi repassado para a média complexidade, que infelizmente entendo também, não estou julgando eles, porque já eram pessoas de certa idade, tinham suas questões de adoecimento físico, mas é os desafios que nos trazem. Então, não pensem que entrar na média complexidade, na alta complexidade, vai ser coisa fácil de se resolver. Não é. E tem coisas que não vão se resolver do dia para a noite, e a gente vai ser cobrado por isso. E existem casos no CREAS que um caso que chegou para o acolhimento, que o CREAS e o acolhimento tinham uma parceria muito forte. Chegou casos para nós no acolhimento que o CREAS já acompanhava o adolescente desde sempre, desde seus 10 anos. E depois de 4 anos chegou para nós o mesmo caso, que já era acompanhado, que não tinha uma resolutividade. Não porque o serviço falhou, não porque os profissionais não eram competentes, não, mas porque o próprio contexto social, familiar, não era propício para essa superação de violência. Tanto que chegou ao caso do adolescente ter que ser acolhido, porque foi percebido que já estava numa situação quase que insustentável. A gente falou sobre os desafios do dispositivo, e aí você trouxe agora o tema sobre a vulnerabilidade social, né, que é o início do nosso tema, inclusive. E aí você falou um pouco, relatou sobre o momento pandêmico. E assim, atualmente, como que tá esse desafio na sociedade, assim, nesses dispositivos, né, quando atende esses usuários com vulnerabilidade, assim? Interessante, porque aí a gente pode entrar em vários tipos de debate, né? Das consequências do pós-pandemia, do como afetou a questão psicológica, que é a nossa área de atuação. Mas a vulnerabilidade, eu nem vou dizer que ela continua a mesma, né? Porque questões de vulnerabilidade social nós sempre tivemos ao longo da história, e uma perspectiva de curto, médio prazo, ainda vamos ter por muito tempo, né? Claro, a nossa perspectiva é de superar essas vulnerabilidades, mas médio e longo prazo ainda vai ser ainda uma questão bem desafiadora. Continuam os desafios, alguns se apresentaram como novos desafios, né? Claro que existiram políticas públicas que tentaram compensar ou, na verdade,
diminuir a problemática das situações, né? Temos aí a questão dos auxílios que tiveram durante a pandemia, que continuam. Nós temos agora, no estado do Ceará, algumas políticas, alguns projetos, né, que estão aí para combater. Temos o cartão do Ceará Sem Fome, que oferece um valor de R$300 por família para ser gasto com alimentação, em estabelecimentos que são previamente cadastrados. E os alimentos são também, não é qualquer alimento que eles podem comprar. Então, um exemplo que aí vem uma crítica negativa. Então, um exemplo que o pessoal traz como crítica: a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai gastar com bebida. Não, esse dinheiro não é para deixar para bebida. A pessoa vai sacar esse dinheiro. Não, esse dinheiro não é para ser sacado. Esse dinheiro é para ser utilizado com alimentação. Além do cartão Ceará Sem Fome, nós temos agora as cozinhas, que me falha a memória, são cozinhas comunitárias, que também está no combate à fome. Então, cada cozinha comunitária ela vai disponibilizar 100 refeições por dia. Então, aquela família que é cadastrada esqueci agora o nome, mas que está cadastrada lá nos programas, ela tem direito a receber uma refeição por dia. Então, vai lá, recebe a quentinha, para justamente combater essa questão da fome. Então, os desafios continuaram, alguns se intensificaram, né? A questão da pobreza, a questão da evasão escolar foi muito forte no período da pós-pandemia, do adoecimento mental, do crescente número de casos de ansiedade, da exploração sexual também cresceu, trabalho infantil, tivemos alguns pequenos focos, né, de aumento, mas as políticas públicas estão chegando. São suficientes? Não, né? Mas já é um primeiro passo. Estou também muito crítico com relação a essas políticas públicas. Tenho a minha criticidade com relação a isso, mas é o que temos e como temos que trabalhar no momento. Esses programas eles são muito importantes, né? A gente sabe da importância. E foi até legal esse programa que você falou, Ceará Sem Fome, né? Isso. O cartão Ceará Sem Fome. Pronto, que aí realmente tem essas críticas. Mas vai usar para estar bebendo, vai estar comprando outra coisa. E aí vai no local certinho e já tem os alimentos que precisam ser utilizados. É bem interessante. Mas a gente sabe ainda que tem muito desafio, né? E muitas coisas, muitos obstáculos. E assim, você falou no início sobre ser um trabalho múltiplo, né? Várias profissões ali junto. E aí, como é que ocorre assim, a troca de informações de um dispositivo para o outro? Como o Júlio falou, né? Tem essa junção do dispositivo. Como é que ocorre assim, essas trocas de informações? A troca de informações ela é muito importante para a rede funcionar, tanto da proteção social básica quanto a especial. Porque se não houver essa troca de informações, não existe de fato a superação dos desafios. Porque na alta complexidade, a gente até falava muito, a gente ficava muito triste quando chegava uma criança lá. A gente brincava, é bom porque a gente tem como trabalhar, tem dinheiro, né? A gente brincava entre nós, mas é muito triste porque quando chega uma criança na alta complexidade, quer dizer que, teoricamente, a atenção básica falhou. Né? Então, era a nossa crítica. É muito triste quando a atenção básica falha, que a gente tem que entrar em campo para isso. Então, existem várias formas dessa comunicação acontecer. Ainda é muito pouco, mas vem melhorando bastante. A forma mais comum é através de ofícios. Então, um serviço encaminhamento. Então, um serviço encaminha para o outro, um serviço conversa com o outro através de ofício, que precisa de uma resposta. Isso é o mais comum, né? Eu trabalho no CRAS. Eu percebi que o meu usuário, o idoso do meu serviço, que faz parte do grupo, não está com o cartão dele, né? Não está... Uma filha está se aproveitando, então, vou encaminhar para o CREAS. Então, existe o encaminhamento, existe através de ofícios também. Existem reuniões que podem acontecer intersetoriais. Então, era muito comum a gente se reunir com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar e, quando possível, que é muito difícil, com o próprio Ministério Público ou algum representante. Então, a gente sentava assim, e fazia uma reunião para discutir o caso. Então, hoje vamos discutir o caso do Júlio.
o Júlio chegou até o CREAS, ou até o acolhimento municipal, e ele chegou devido a tal e tal coisa. O que foi que o CRAS já fez? O que o CRAS pode fazer? A gente fazia os PIAs, né, que é o plano de atendimento, o plano individual de atendimento. Então a gente pensava que o Júlio é usuário da assistência. Então como os serviços da assistência vão atender o Júlio? O CRAS atende dessa forma, o CREAS vai atender dessa forma. Ele está no acolhimento, vai fazer isso. O CREAS, o Conselho Tutelar vai fazer isso. Então, tinham-se essas reuniões que a gente fazia mensal para discutir caso por caso, tá? E também tem as visitas. Então, vez por outra, a gente estava precisando ver o CREAS. Mas para falar sobre o quê? Não, para ver o CREAS e saber e conversar. Então, tinha essas visitas institucionais. O CREAS nos visitava, nós visitávamos eles. A gente ia muito ao CRAS, que era muito próximo. A própria secretaria como um todo dava uma assistência. Então essas são algumas formas de conversar. Também temos os conselhos, né, de direitos, que é o CMDCA, o CMAS, que também serve para dialogar e para tentar entender melhor esse fluxo do serviço. Mas infelizmente ainda falta muito essa questão da intersetorialidade. Então era muito mais fácil eu conversar com os equipamentos do meu serviço, da assistência, mas era muito mais complicado eu conversar com a educação, com a saúde. A gente tinha que, de fato, tentar encontrar um espaço na agenda deles, eles na nossa, para a gente sentar e conversar. Então, com os outros equipamentos das outras redes, né, saúde e educação, a gente comunicava-se muito mais por ofício e por encaminhamento. Essas reuniões eram bem mais complicadas de acontecer, mas eu acredito que agora pode ser que tenha melhorado. Está cada vez mais acontecendo, incentivando. Ainda é difícil, ainda acontece quando um caso é bem mais complexo, né, bem mais extremo, mas pelo menos está tendo uma pequena mudança em relação a isso. Você citou que nessa conversa muito profissional, você citou o Conselho Tutelar. No semestre passado, nós, na extensão no CRAS, a gente saiu de lá com um psicólogo que era nosso supervisor e fomos junto com ele para o Conselho Tutelar, num determinado caso onde um adolescente está sofrendo abuso de certa forma. E aconteceu que a sala onde ele, de certa forma, fazia o atendimento, não era preparada, a porta não fechava, tinha que fechar com a madeira, a sala não tinha ar-condicionado, era uma sala que eu poderia dizer imprópria para o atendimento. E em relação a isso, você acha que ele tem uma dificuldade em manter esse sigilo em relação aos atendimentos, aos prontuários? Há uma dificuldade nessa questão? Pronto, há uma dificuldade sim. Quando eu fazia parte da assistência do município, que atualmente eu não faço mais parte do quadro de funcionários do município, eu fazia parte da escuta especializada, justamente para fazer a escuta dessas crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual. Então, de fato, eu fazia parte e eu conheço muito bem a estrutura. Então, a estrutura física é um desafio enorme, é uma falta que tem. A salinha realmente não tinha nenhum tipo de forma acolhedora, era uma sala que a janela era muito próxima onde o pessoal transita, a porta não fechava. Então, é muito difícil a questão do sigilo. Mas na escuta especializada, e a escuta protetiva também, né? Porque tem a escuta protetiva, tem a escuta especializada. Na escuta protetiva, a criança ela é escutada uma única vez para que não haja uma revitimização, né? Para que ela não vença tudo novamente. Porque o que acontecia antes? Ela era escutada pela pessoa, qual ela teve coragem de comentar sobre o caso, era escutada pelos pais, que às vezes não era pessoa de confiança, né? Pelos pais, pelo conselho, na delegacia, na saúde, na assistência. Então, aonde a criança ia, ela era escutada novamente. Então, essa escuta foi feita justamente para isso. Ela conversa uma única vez com um profissional capacitado, porque tem que ter o curso para isso. Esse profissional escuta, faz um relatório e encaminha para os serviços, para que quando a criança for até o serviço,
ela não precisa esse contato todo novamente. Realmente, Jamília, é bem delicado, né, esses casos, porque a gente realmente, como o Júlio falou, a gente nem é psicólogo ainda, a gente ainda está em processo de formação, e com esses trabalhos, com visitas no dispositivo, a gente já se apega em situações. Imagine você que está ali presencialmente todos os dias, né, estava, porque você não faz mais parte, mas enfim, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Foi um prazer ter você aqui, tá? Se a gente tiver um novo capítulo aí, uma nova... Se tiver mais um episódio, mais um né? episódio. Iremos convidar você, espero que você volte. Foi um prazer estar aqui. Se tiver um convite, com certeza eu irei atendê-lo. Foi muito bom, foi muito bacana compartilhar com vocês um pouquinho, né? Que bom, a gente também está muito grato, né, por estar aqui pegando essas informações de você, que é um grande profissional, nosso professor queridíssimo. E é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação e boa noite.